amigos, o nosso bate-papo de hoje é com o vereador Almir Vieira, vereador de 2 mandatos, presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, presidente do PP. Almir Vieira é blumenauense, formado em gastronomia, em direito, pós-graduado em gestão pública, militar da reserva, 3º sargento do Exército. Passou 18 anos servindo as Forças Armadas. Foi condecorado com 5 medalhas. Participou da missão de paz em Angola. Vieira é filho do saudoso Mário Vieira, conhecido como Mário da Farmácia, e da dona Anita Schmidt Vieira. Pessoas que sempre lutaram em prol da comunidade. Tudo bem, vereador? Boa noite, Roberto. Tudo bem? Vamos fazer um bate-papo, então, para a nossa comunidade blumenauense? Vamos, é sempre um prazer poder estar aqui, esclarecer, falar um pouco do nosso mandato, da nossa vida. À disposição. A tua presença aqui traz à memória o teu pai, né? O Mário Vieira. Eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar com ele no PROCON, e era uma pessoa querida demais. Foi candidato a vereador mais de uma oportunidade, né? 2 vezes. Bem votado. Sim. Não teve a sorte de... 2 vezes primeiro suplente. De alcançar a vitória, de ser eleito vereador, e também não teve o privilégio de vê-lo como vereador, né, Almir? Pagou a missão para mim, mas não ficou para ver. Isso que aconteceu. Ele me botou nesse mundo político, mas não teve tempo de ver eu assumir. Ele está sepultado em Ilhota. Isso. Lá no Baú Seco, a localidade, né? Já estão completando 21 anos. 21 anos, né? Eu estive no sepultamento dele, na época a gente trabalhava junto, eu, o Mário, o César Alves, lá do Progresso, o falecido vereador Badico também. Badico, todos verdade. Faziam parte da equipe do PROCON. Então foi o Mário que te colocou na vida política. Isso, foi uma conversa entre eu e entre nós da família na época, né? Ele queria que alguém tentasse, até porque nós viemos de uma família onde tinha meu pai, na verdade, né? Deputado federal, deputado estadual, vereadores, e meu pai não teve a oportunidade, mas ele sempre dizia que a política ela transforma, a política pode ajudar, e meu pai sempre foi uma pessoa que ajudou, né? Saí aí principalmente na região da Fortaleza falando o nome do meu pai, tu vai ver vários adjetivos dele, coisas boas que ele fez. E ele entendia que a política servia para isso, né? Exatamente para fazer o bem ao próximo. E eu vim com essa pegada, com essa linha, assumi o compromisso com ele antes de ele falecer, mesmo eu não querendo no início, até por conta da minha carreira militar, né? Eu me dedicava integralmente ao Exército, e aí acabava-se tendo um distanciamento político. Fui criado também numa região onde o saudoso ex-deputado Wilson Vandal era vizinho de porta, né? Nosso muro praticamente fazia divisa com o muro dele. E acompanhava de longe, de perto, as eleições quando o Wilson participava. Mas nunca tinha despertado, né? Confesso que até na primeira candidatura que eu fui para... não sei se a palavra certa é essa, pagar a promessa para o meu pai, eu coloquei meu nome à disposição, a convite do então João Paulo e do Jean Kuma. Isso foi em 2004? 2008. 2008? Com a expectativa de cumprir aquilo que eu tinha conversado com meu pai, de ser candidato, né? Mas sem expectativa nenhuma. Não trabalhei para eleição, eu só botei meu nome à disposição, peguei licença do batalhão e botei meu nome à disposição. E falei, porque a família ninguém queria que eu fosse, né? Meu pai se desgastou muito na política. E daí, dentro dessa ideia, eu deixei bem claro para minha família e para todos que se eu não atingisse pelo menos uns 1000 votos, eu nunca mais participaria da eleição. Eu iria fazer esse papel ali para cumprir com o meu falecido pai. E te confesso que eu não trabalhei. A única coisa que foi feita, o Jean Kuma, na hora de mandar fazer os santinhos, na época lá, eu acho que eu ganhei uma caixa de santinho com 5.000 santinhos, uns 10, 15 adesivos, mais nada. Ele pediu para botar só filho do Mário da Farmácia. E eu não pedi voto nem para meu vizinho. Mas os santinhos foram distribuídos e culminou que nós recebemos 1.189 votos. E daí a minha promessa ficou um pouco mais complicada. Porque daí eu atingi mais daquilo que era esperado. Mas voltei para o quartel e fui tocando a minha vida.
E aí, se deixar, eu já vou fazendo a sequência aqui de como foi depois. Isso foi 2004. 2008. 2008. Essa eu disputei também, eu acho que eu fiz 1089. É. Então ficamos perto ali. É. A gente não fala muito da Dona Anitta, mas a Dona Anitta é uma baita cabo eleitoral, né? Sim, ela Muito sempre querida cuidou de dos todo clubes de mundo, idosos. pessoal É. da terceira idade, clube de idosos. Isso. Minha mãe também é uma guerreira, não para nunca, né? Verdade. E aí você, depois dessa votação, tu entrou pro serviço público. Na verdade, eu voltei pro quartel, né? Eu voltei pro quartel e fui tocar minha vida. Aí, como eu fiquei, na ocasião, sexto suplente, um dia o Jean foi lá no batalhão e disse, ó, o João Paulo quer conversar com você, o prefeito. Eu fui lá conversar com ele e disse, ó, tem uma vaga de diretor aqui, de obras, não quer experiência e tal. Fui pra casa, analisei, né, tava no quartel, aquela situação toda. Peguei licença no quartel e assumi a Secretaria de Obras lá, a diretoria de mutirão. E aí lá fizemos um trabalho, ainda com toda aquela condição de militar, até entender, até aprender e até conseguir me envolver com as pessoas, levou um certo período. Pensei em voltar para o quartel, porque, na minha opinião, as coisas não funcionavam, porque eu venho de um lugar onde manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E se tinha hierarquia e disciplina. E ali no início não foi bem assim, mas a gente conseguiu abrir um espaço, conseguiu mostrar o nosso trabalho, executamos mais de 140 ruas num curto espaço de tempo que nós ficamos, porque foi em 2010 que eu entrei na secretaria, fiquei 2 anos nisso. Fizemos mais de 148 ruas no mutirão, tiramos todas as ruas chamadas ruas de calote. O que acontecia? As pessoas depositavam primeiro para depois fazer a rua, depositava para a empreiteira, nós cortamos tudo isso, fizemos que formasse uma comissão, depositasse numa conta, que essa comissão cuidasse e só começasse a pagar a empreiteira quando a prefeitura desse a ordem de serviço. E esse projeto está até hoje funcionando dessa forma, mas até hoje ninguém bateu o recorde de pavimentação de rua como nós batemos na época. Mas recorde também foi a tua votação em 2012. Isso. Aí isso me credenciou a ser candidato a vereador, onde nós temos 4.380 votos, se não me falha a memória agora. Fui o quinto mais votado de Blumenau, os outros 4 eram do meu partido. Os 4 primeiros que entraram eram do meu partido, Mária Direbandi, Fábio Fiedler, Robinho e Zeca Bombeiro. Os 4 mais votados do meu partido. Eu fiz 4.380, o Lanzarin fez 3.550 e o Veneza fez 3.250. Foram os suplentes mais votados da história da do Blumenau. história. Eu fui o 25º mais votado em Santa Catarina. À época eram 15 vereadores? Já eram 15 Sim, só? era 15 vereadores. 15 vereadores. E aí, desmotivou, né? Eu pensei em voltar pro quartel e... Voltei pro quartel, na verdade, porque acabou meu período de licença, né? Voltei pro quartel e aí, logo em seguida, o Jean me chamou para trabalhar na Assembleia. Fiquei um período com o Jean, depois eu fiz a campanha do João Paulo, ele foi para deputado federal, aí fui para Brasília trabalhar com ele. Aí me organizei e aí fui candidato pelo PP, onde daí nós temos 2.480 votos, uma coisa assim. Aí eu me elegi no PP. Segurou a eleição. Mas antes disso, houve uma redução da tua votação de 2012 para 2016, uma redução significativa. Quando tu surgiu na política com aquela votação, tu, o Robinho, o Fábio, se falavam que eram os meninos que futuramente iriam ser candidato a prefeito, vice-prefeito, candidaturas meteóricas, porque tiveram uma votação expressiva, uma votação que chamou muito a atenção. Uma pedra foi deixada no teu caminho. O que foi o tapete negro? Na verdade, quando se fala Fábio, Robinho e o Almir, que eles me colocavam junto, eu nunca tive proximidade deles a esse ponto. Eles sempre tiveram envolvidos muito tempo na política. Eu não tive tempo de envolvimento na política. Eu saí do quartel, assumi um período já logo em seguida. Foram 3 lideranças que surgiram com muitos votos, 3 mas eram jovens. Eles já estavam na política, né? Eles já eram diretores, já em reeleição, então eles já estavam, né? E o surgimento deles não foi novidade. Eu fui uma novidade, né? Ninguém acreditava na minha votação. Bom, quando se fala de tapete negro, eu sempre gosto de dar uma retrucada nas pessoas. Não é o caso aqui porque você tem o podcast, é advogado, você é advogado, você tem conhecimento político e sabe o que foi tapete negro. Tapete negro nada mais foi do que uma operação política.
uma operação política que tinha como objetivo tirar algumas peças que poderiam, como você bem falou, num futuro comandar a cidade ou comandar um governo de estado. Assim como aconteceu, e aí eu faço uma pausa aqui, com o nosso querido e saudoso João Rodrigues, que quando se lançou a candidato a governador de Santa Catarina, tiraram um processo de uma máquina dele de 20 anos atrás, praticamente 18 anos, e botaram ele na cadeia. Ele chegou de viagem na família e botaram ele na cadeia só para ele não ser candidato. Então, para as pessoas que não entendem o que foi a Operação Tapete Negro, acho que foi uma coisa de crime, um roubo, mas não entendem a essência. E hoje, se você sair na rua, as pessoas até são capazes de dizer assim, teve o tapete negro. O que é o tapete negro? Ninguém sabe falar. O Almir não teve nenhuma imputação criminal, nada, cível? Eu tive, sim, a única imputação minha foi no eleitoral, por conta de, na época, um pedido de macadame para colocar no terreno da Associação do Morro do Sestrem para a construção de uma creche. Essa foi a minha denúncia. Pedido normal, que se fosse levar a ferro e fogo hoje, não ficaria um parlamentar, um deputado, um vereador, porque nós recebemos pedidos. É normal pedir, né? Nós recebemos pedidos diariamente, e na ocasião eu era diretor de obras, eu tinha todo o conhecimento, onde tinha fornecedor, onde não tinha fornecedor, eu tinha todo o conhecimento para poder passar para as pessoas. Infelizmente, foi isso que aconteceu, no meu caso. Teve outros problemas com outras denúncias, com outras pessoas, porque foi um apanhado geral, né? Mas obviamente que a gente acaba carregando uma marca. Os outros acabaram deixando a política, né? Até porque ficaram impedidos, né? E tem alguns impedidos e alguns tinham até pouco recentemente, né, respondendo o criminal e o civil, né? Eu não respondi. E tiveram dificuldade eleitoral também, né? Exatamente. Eu não respondi nem o criminal nem o civil. Então, também é uma diferença, né, nesse aspecto. E, claro, a imagem, ela saiu bem desgastada, né? Agora, eu nunca tive problema com essa operação. Para mim, nunca. Eu estava muito tranquilo, andava, conversava com as pessoas, mesmo que as pessoas apontassem o dedo, não tinha o que apontar o dedo, não tinha o que fazer e não tinha que falar, consciência tranquila. Agora, acho que isso já ajuda a esclarecer esse nosso debate. Sim. E aí vem o mandato, começa com o prefeito Napoleão e depois o prefeito Mário. Isso. O primeiro mandato do Mário, o Almir era adversário, era oposição. Eu sempre fui Blumenau. Eu sempre fui situação Blumenau. Eu sempre tive minhas convicções. Se eu achasse que o prefeito não estivesse fazendo a coisa certa, como é até agora. As pessoas não mudou essa relação? Não muda. A relação é de corda esticada, tanto do prefeito comigo como eu com o prefeito, né, com o executivo. Se eu entender que a coisa não está dentro daquilo que a sociedade vai achar que é bom, eu não vou arredar pé. Não existe essa história de que a Câmara é um puxadinho ou porque eu vou me vender. Não tem. A nossa conversa é muito franca, olho no olho. Se fizer alguma coisa que a grande maioria se beneficie, que claro que a gente nunca vai agradar todo mundo, né, Roberto? Mas se a grande maioria estiver beneficiada, eu vou estar junto com ele. Agora, se a grande maioria estiver no prejuízo, o prefeito sabe que não pode contar comigo. Isso é fato. E os entendimentos nossos não é daquela época. E essa tratativa também foi com o prefeito Napoleão. Nós tivemos aí um período junto, o que era possível de se fazer, trabalhávamos em consenso, levávamos a coisa para frente, mas tivemos várias divergências, várias brigas. Existem episódios onde tiraram os cargos que o PP tinha, porque era uma negociação partidária, por conta de eu não aceitar algumas questões, né? E da mesma forma hoje, só que hoje o que acontece? Hoje nós temos uma conversa muito mais aberta e uma preparação onde a gente pode estar ajudando a preparar um projeto, ajudando a preparar a condição de como nós vamos trabalhar com a sociedade. Antes, eu não quero aqui, né, mas num determinado momento, vinha meio que de goela abaixo. E isso comigo não funciona. Hoje o prefeito Mário chama para conversar. O chefe de gabinete chama para conversar e mostra e demonstra o que está acontecendo. Por que às vezes vai um projeto que pode ser polêmico, mas é necessário.
E quando se tem o entendimento, quando se sabe o que vai acontecer, quando se consegue enxergar o resultado, eu sou parceiro. Eu quero conversar contigo sobre o atual mandato, a presidência da Câmara, mas antes eu gostaria de perguntar sobre a parceria, a relação com o ex-prefeito Wilson Kleinobin. Wilson Kleinobin, eu já estou no pai, né? Não sou tão agora, velho assim. Agora eu pulei um pouquinho, eu sou do tempo, né? O João Paulo Kleinobin. Vocês são parceiros. Me parece que há uma relação até de amizade, Sim. de confiança mútua. Sim. O João Paulo, para mim, é o meu mentor político. Eu não o enxerguei ainda, com todo o respeito por todos, eu não consegui enxergar uma pessoa com a capacidade técnica, a agilidade de resolver os problemas e o conhecimento que o João Paulo tem. Eu me espelho muito nas ações, nas atitudes e no alinhamento que ele tem. Tentaram denegrir a imagem de um grande político da cidade de Blumenau. Um cara que até recentemente, esses dias, se formou na Harvard, doutor em cidades, desenvolveu projetos que rodou o mundo. Tivemos até pouco tempo atrás, Blumenau 2050, que foi dele, que foi usado por vários prefeitos. Então, e além disso tudo, nós somos amigos. Sentar, almoçar junto, tomar café, conversar. Porque eu vi no João Paulo uma pessoa pura, honesta, trabalhadora. Na tragédia de 2008, tu já estava no governo ou mesmo? No Exército. No Exército. Eu trabalhei junto com ele, mas pelo Exército. Pelo Exército. Pelo Exército. Eu estive aqui. Atuou na defesa. Botamos os blindados e ele não parava. Ele mandava. E então, ali já começou a nossa relação, porque ele via que ele pagava a missão e eu entendia que ele tinha razão e nós cumprimos a missão. E será que ele já encerrou a missão dele em Blumenau? Eu acho que o João Paulo tem a consciência do que ele precisa fazer e o que ele precisa colocar na política ainda. Ele tem a missão e ele sabe muito bem da missão dele, mas ele também entende que existem momentos, né? A política vive um momento hoje muito extremista para ambos os lados, né? Prova disso que quem está no meio nem sempre consegue sair, né? Consegue ultrapassar aquela barreira. E ele, como um belíssimo e brilhante político, sabe o momento certo. Eu acho que o João Paulo ainda tem muito para contribuir com a sociedade blumenauense, com a sociedade catarinense e, quiçá, aí com o Brasil. 2023 foi um ano de realização de sonho do vereador Almir Vieira, alcançar a presidência da Câmara de Blumenau? Na verdade, eu sou uma pessoa que quando vejo que algumas coisas podem ser mudadas, podem ser trabalhadas, podem ser aperfeiçoadas, podem ser melhoradas, eu tento alcançar esse objetivo. E não estou aqui querendo falar de A ou B ou C, quem foi presidente, quem não foi presidente, porque cada um faz a gestão que entende e como acha que é melhor fazer. E eu tinha vontade de fazer porque eu via muita coisa na Câmara que eu precisava modificar, eu precisava fazer, eu precisava abrir, eu precisava mostrar, eu precisava fazer os colaboradores entender, eu precisava aproximar a Câmara da sociedade. Nós fizemos várias ações, ação até agora que foi premiada inédita pelos tribunais de contas de Santa Catarina. 430 entidades foram fiscalizadas e nós ficamos em sétimo de 430 entidades. Uma das primeiras câmaras de vereadores a ganhar esse título de transparência, fruto do trabalho, da gestão e daquilo que eu preguei já lá atrás no início, como eu queria que fosse. O que o presidente Almir Vieira conseguiu alterar na estrutura e funcionamento da Câmara? Primeiro, quando eu sentei lá, eu conversei praticamente com cada funcionário, ou melhor falando, cada colaborador, para entender o que eles faziam. Primeira coisa, entender e poder começar a colocar dentro de cada setor aquilo que era necessário. Segundo, cumprimento de horário, cumprimento da carga horária, bater o cartão. Não que aqui não se fazia isso. Existia algumas práticas que eu não concordava.
Práticas essas que para mim ferem a lisura, ferem aí aquilo que a gente espera, né? Eu organizei isso, todos tiveram esse entendimento. Eu já venho com isso até por conta de ter aí a minha essência militar, né? Então aí a gente já começou a ajustar algumas questões de gratificação, começamos a ajustar questões de horário. Eu fiz diminuição nas gratificações, eu coloquei o Vale Alimentação em dia para eles. Eu nunca tive medo, e não tenho medo, de ser criticado. Eu coloquei todas as licenças prêmios que estavam engavetadas por conta de economicidade. Eu paguei. Mais de 2 milhões e 500 eu paguei só esse ano para os nossos colaboradores que estavam lá engavetada, com medo de pagar, que iam responder o jornal que está gastando. O funcionário está lá. Dentro da legalidade? Dentro da legalidade. Político. Dentro da legalidade, eu fiz todo esse trabalho, dei o Vale Alimentação para eles, aumentei dentro daquilo que é uma normalidade. Estava se tendo um Vale Alimentação de R$12,50, R$13. Quem almoça com isso? O cidadão, em geral, as pessoas têm dificuldade de ter entendimento do funcionamento do legislativo, do papel do vereador, da possibilidade do vereador, o que ele pode fazer. Falando para esse cidadão médio blumenauense, o que a Câmara faz de fato positivo e importante para a comunidade blumenauense? Qual é o papel da Câmara? Quando nós assumimos lá, nós já entramos com algumas metas estabelecidas, eu e minha equipe. A primeira meta era organizar a casa, organizar a questão dos funcionários, dos colaboradores, dar condições de trabalho. E quando eu falo em condições de trabalho, é ter equipamentos novos. Nós tínhamos lá computadores da época do Basic, do COBOL, aquela tela verde ainda. Tá? Na atualidade, hoje, trabalhar com isso não existe mais. Por quê? Porque não se queria comprar nada para ter economia, para chegar no final do ano e entregar para o prefeito lá, entreguei a maior economia. Para quê? Para pagar a folha de pagamento. Porque não se pode usar para nada. Trocamos, organizamos, demos uma condição para cada funcionário poder trabalhar, porque daí eu vou cobrar. Quando se tem condições, tem que cobrar. Primeira coisa foi essa. Essa foi a nossa primeira meta. Organizamos, deixamos pronto do jeito que nós entendemos que pode se trabalhar. A segunda meta nossa era desmistificar exatamente isso que você está falando. Esse negócio de que se ouvia na rua que não precisa de vereador numa cidade. Primeiro passo. Entrei com um requerimento solicitando as sessões itinerantes. Só para você ter uma ideia, Roberto, em um ano, e aí eu trabalho com números, em um ano de Câmara de Vereadores, colocando a condição aí de 4 sessões, 8 sessões por mês, dá 80 sessões por ano. Nós tivemos um público na Câmara de Vereadores de 180 pessoas. Numa única sessão itinerante, eu botei mais de 200 pessoas. E nós fechamos o ano passado com mais de 1.500 pessoas diferentes passando pela Câmara, pelas sessões itinerantes, nos mais diversos bairros da cidade de Blumenau. E mostrando a importância do papel do parlamentar. Pouca gente sabe que se não tiver um presidente da Câmara e os vereadores, a cidade não anda. O prefeito não faz nada. O papel é importante do presidente da Câmara, por exemplo, porque se eu disser que não vai passar o projeto na Câmara, não vai passar. Se o prefeito não me quiser que eu faça um negócio lá para passar, para ele assinar, eu não vou passar. Se eu achar que está errado, não vai passar e acabou. E ninguém vai me tirar a razão. Então aí já começa a entender a diferença de o papel do legislador numa cidade. E para atender uma demanda de bairro ou uma demanda de servidor, a Câmara consegue ter essa participação incisiva? Não, nós somos os cobradores. Eu acho que, na minha opinião, nós deveríamos ter lá na legislação, quando fala assim, fiscalizador do executivo e fazer projetos. Papel do vereador. Embaixo deveria ter um item dizer assim, cobradores do executivo. Por quê? Porque nós cobramos. Deu um problema na rua do Roberto. Vamos falar qualquer coisa simples. Um vazamento. O Roberto faz o quê? Liga para a ouvidoria, não deu certo. Fala com o fiscal, não deu certo. Vai ligar para quem? Vou ligar para o vereador. O que o vereador vai fazer? O vereador vai ligar para o secretário, vai ligar para o prefeito, e vai cobrar para que aquilo aconteça. Ele deixou naquele momento de ser fiscalizador e passou a ser um cobrador. E o papel que nós mais fizemos, né, é de cobrar. Eu cobro muito.
As emendas impositivas, que foi sempre um debate que você propôs na Câmara, da necessidade, como é que ficou essa situação? Está lá parada. Eu não tenho voto para votar ainda, por conta de entendimento. A emenda positiva, e aí, Roberto, você tocou num assunto que é muito sensível, que daí nós entramos agora numa questão, Grilo, que é triste. Mas quando eu lancei a emenda impositiva, teve pessoas da imprensa e de grandes rádios da cidade de Blumenau que disseram que eu estava jogando para o público a compra antecipada de voto. Ora, vejam, o dinheiro que entra nas cidades vem dos deputados federais porque eles têm a emenda positiva, vem dos deputados estaduais porque eles têm a emenda positiva, vem dos senadores porque têm a emenda positiva. Por que disso? Porque na grande maioria das vezes o deputado sabe o que a sua região precisa. E o vereador é o para-choque, ele passa na rua todo dia. O prefeito não consegue andar nos 35 bairros da cidade todo dia. Com essas emendas seria possível escolher algumas obras que seriam indicadas nessas emendas e realizadas pelo Executivo. A legislação determina que 50% tem que ficar para a educação e para a saúde. Os outros 50% pode ser feito de obras de infraestrutura. Mas você imagina que cada vereador poderia ter anualmente 1.200.000 para colocar na sua comunidade. Aí um radialista ou um pessoal da imprensa vai lá e fala que nós queremos antecipadamente comprar voto. Aí é óbvio que aqueles vereadores que dependem muito da mídia, que não é, e eu com muita tranquilidade e franqueza falo, eu não dependo da mídia, eu dependo do meu trabalho. Aqueles que dependem de ficar atrás de uma tela de computador, dependem somente de falas fáceis de se fazer, ficam melindrados de ir para frente com um projeto desse. Eu respeito. Eu sempre falo lá na Câmara, eu respeito cada posicionamento de cada um, eu respeito o posicionamento dos vereadores, eu também quero que respeite o meu. Se não tem entendimento coletivo, nós não vamos fazer. Também não jogo para a torcida. Mas tem uma característica de respeitar, mas cobrar também, né? Às vezes até na tribuna, dos próprios colegas. Eu cobro. Eu cobro porque nós estamos sendo pagos pelo povo blumenauense. Nós não somos donos do nosso mandato, estamos lá porque alguém votou para nós estarmos lá. Eu cobro porque nós temos que ter respeito. E quando, em algum determinado momento, isso não acontece, eu cobro. Eu cobro porque eu estou como presidente por um tempo determinado. E depois eu volto ou para a bancada ou eu volto para a minha vida civil. E eu quero que quando eu sair de qualquer cena, eu tenha levado para as pessoas o respeito que eu tenho pelas pessoas. Subvenção para as entidades. A Câmara consegue direcionar diretamente para essas entidades ou ela depende da Prefeitura também? Não. Nós fizemos uma conversa com o prefeito. O prefeito estipulou um valor. Esse valor foi mais ou menos dentro das demandas de cada vereador. E cada vereador fez a sua escolha dos projetos que ele achava importante de estar patrocinando no sentido legal da palavra, da subvenção, ou seja, apoiando os projetos de cada segmento que ele porventura escolher, associação de moradores, ONGs, gincana, independente, né? Cabe o vereador que fez a indicação ver o que é melhor. Mas o Executivo está cumprindo todas essas indicações? Na terceira casa decimal. Isso às vezes cria uma frustração, né, na expectativa. Tem CIs que eu sei que encaminharam pedidos e até teve vereador que foi lá com boa vontade, disse, eu vou encaminhar aqui determinado valor e não conseguiram cumprir porque depende então do Executivo. Não. Eu falo de cadeira, estou aqui com a doutora Thaís, com Brenda, que acompanharam, mais a Daniela, que é minha chefe de gabinete, acompanharam dioturnamente. Eu fiz questão, Roberto, e aí pode me apontar que eu vou para cima para saber o que está acontecendo. Eu fiz questão de todas as indicações que os vereadores fizeram passar para mim, para eu cobrar do Executivo. Não deixei o vereador se indispor com isso. Eu fui lá. Eu sentei e todas elas que foram colocadas, nós tivemos problemas de documentação das entidades. E aí perdeu. Aí perdeu. Porque eu não posso parar um processo por conta de uma entidade. Demos um tempo, regulariza isso aqui, senão vai perder.
Regulariza aqui, senão vai perder. Para você ter uma ideia, nós iniciamos o processo em junho. Para final de agosto começar a pagar. Estamos pagando agora. Estamos pagando agora. Ah, então agora ainda está sendo pago. E tem então, mais talvez quem não foi contemplado ainda será Se contemplado. conseguiu, por exemplo, nós temos mais de 10 ou 12 entidades que estavam com problemas de banco, que o prefeito ainda esticou o prazo até o dia 26 para pagar, porque já não era mais para pagar. Porque daí foge da nossa responsabilidade. Demos o primeiro prazo, a grande maioria cumpriu. Demos o segundo prazo, todo mundo cumpriu, mas começou a faltar o documento. Problema no banco, problema de uma assinatura, problemas básicos que nós tivemos o cuidado e varamos noite para ajudar no processo, porque a gente entende que uma associação de moradores não vai pagar um contador, não vai pagar uma advogada, né? Então nós colocamos todo o meu gabinete à disposição, não somente para as indicações minhas, mas para as indicações de todos os vereadores, porque nesse momento não existe bandeira política e não existe o vereador, é a associação, a sociedade que precisa desse dinheiro. Então ainda nós temos um resquício para ser pago. Fora o que teve de estorno que foi pago na semana passada, que bateu na conta e não estava certa a conta. Voltou. Ah, então isso é uma boa notícia. Vereador, tem um outro assunto. Não era para ser polêmico. Não era para ser. Muitos presidentes já falaram sobre isso. Como você falou, tem muita gente que se preocupa em devolver dinheiro para o executivo. E o legislativo blumenauense continua sem sede e paga um valor razoável de aluguel para um lugar inadequado. Há poucos dias o senhor convocou uma sessão para discutir um tema importante, que é o morador de rua, depois vamos falar sobre isso, e não tinha lugar para as pessoas entrarem, porque o prédio é antigo, a estrutura não suporta. O vereador Almir desistiu de construir a sede do Legislativo Municipal? Rapaz, o dia que tu disser que eu desisti de alguma coisa que eu botei em prática, tu pode mandar me matar. Se eu botei meu nome e minha palavra, eu não volto atrás. Eu tenho uma coisa que eu carrego isso de família, do meu pai. Não fala o que tu não vai fazer. Não dá e não aperta a mão se tu não vai cumprir. Isso eu aprendi do meu pai, da minha mãe, e a duras penas. Quando eu falo duras penas é porque na minha época o pau roncava. Não tinha esse mimimi. Na nossa época o pau roncava. Então, tu tinha que saber o que estavas fazendo. Hoje, se der um tapa numa criança, vai responder um processo aí de agressão menor. Se der uma palmada, né? Se fosse desse jeito, a minha mãe tinha pego prisão perpétua. A minha também. Tá? Se fosse desse jeito. A nossa tinha prisão perpétua, se fosse nessa época de agora. E estou aqui forte, firme, amo e adoro. E agradeço a cada dia do que eu aprendi. Então, voltando a essa questão aí, a Câmara de Vereadores, montamos o projeto, deixamos pronto, sofremos alguns processos jurídicos para ter entendimento, e aí teve algumas falhas nossas enquanto instituição, também teve entendimento errado do jurídico, conseguimos acertar o projeto, acertar a parte administrativa e acertar a parte jurídica. Por quê? Não é por acaso que nós somos a 7ª Câmara mais transparente de Santa Catarina. Todos os eixos alinhados, nós mandamos para frente. E isso, infelizmente, teve uma demanda além do normal, porque nós éramos para dar ordem de serviço em outubro desse ano. E a modalidade que a gente vem trabalhando, e a gente não pode escolher, obviamente, era de fazer um BTS, que é o quê? Que é aquela condição onde o empresário faz... O empresário faz a obra e depois ele cobra do município, como já aconteceu aí em tribunais de justiça. Enfim, a obra vai ser dada a ordem de serviço no ano que vem, eu acredito, aí fevereiro, março. Talvez não vou inaugurar, mas que ela vai estar em pé, ela vai. Ela vai iniciar. Vai. Tanto ela quanto o Parque Ciliar, que é a região sul, não tem um parque. Não vai ser um Ramiro, mas vai estar próximo. Um parque histórico, onde vai contar a história desde o momento da desembarcação, vai passar com uma passarela por baixo da Ponte do Garcia. Tem toda a maquete, tem todo o desenho. E vai comportar quanto de público essa nova sede? Vão ser 2 auditórios, para pequenas sessões e um com até 300 pessoas. Um com 150, 50... Hoje a Câmara atual comporta no máximo 150. 120. 120. Vai dobrar, já é um 300 percentual pessoas. interessante, né? Uhum. Tem um outro tema, esse sim, é muito polêmico na cidade,
E eu lembro que em outros anos o vereador Almir tratava sobre esse tema. Como presidente tem evitado tratar. Às vezes isso faz parte também da estratégia definida com os vereadores que lhe conduziram à presidência da Câmara. Mas eu vou lhe perguntar, a atualização do número de vereadores, por que isso impacta tanto na opinião pública e principalmente nos vereadores e na mesa diretora? Na mesa diretora não impacta, porque eu queria colocar. Não tem problema nenhum. A cidade precisa de mais representatividade. Nós temos que ter aqui no mínimo 23 vereadores. O Blumenau tinha 23, caiu para 15. Isso interfere muito no funcionamento das eleições. Algumas pessoas têm dificuldade para entender isso, compreender, desde o número de partidos que vão disputar, o número de vereadores que vão ter possibilidade de se eleger por diferentes legendas. E não ocorreu uma atualização desde que houve a redução. Isso é um assunto encerrado? Não. Tu quer ver uma coisa, Roberto? Tu pega e queres conhecer os super-heróis na cidade, queres conhecer os paladinos da justiça na cidade de Blumenau, bota esse assunto em pauta. Se tu botar o assunto de vamos fazer aqui um mutirão para ajudar as pessoas, para ajudar as entidades, vamos fazer, deu uma catástrofe, vamos chamar as pessoas, ninguém aparece. Agora, quando fala que vão aumentar o número de salário, o número de vereadores em Blumenau, aí aparecem os paladinos da justiça. E o orçamento é o mesmo, né? Não tem gasto em nada. Não tem gasto em nada. Eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, e o prefeito Mário que me perdoe, porque não tem nada a ver com ele, é uma tendência natural. As pessoas preferem ter menos vereadores fiscalizadores, porque pode não fazer o seu papel como deveria, e eu não estou aqui citando ninguém, mas já tivemos casos aí bem complicados, mas são fiscalizadores. Tu imagina, antes de eu falar isso, tu imagina o seguinte, você prefeito da cidade de Blumenau, você gostaria de sentar com 3 pessoas ou com 15 pessoas para discutir um assunto? Ou com 21, 19? Ou com 23, ou com 21, 23. Ou com 19. Quanto menor, menos ideia, menos problema, mais fácil de se resolver. E o que acontece com isso? Acontece que as pessoas são contaminadas por pessoas que não têm conhecimento, mas se dizem o paladino da justiça, se dizem um conhecedor da política e não sabem nem o que estão falando. E o custo do vereador é quase o custo de um assessor, de um diretor, de um gerente da prefeitura? Não tem décimo, não tem férias, não tem nada. Para começar. Mas enfim, não estou aqui reclamando qualquer coisa, cada um bota o nome à disposição. Porque às vezes a comunidade, as pessoas reclamam, aqui não tem nenhum vereador. Claro, nós temos 33 bairros. 35. 35. Nós temos 15 vereadores. Isso. Tem bairro inteiro que não vai ter vereador. Isso. Tem bairro que às vezes tem 2 ou 3. Isso. Aí vai ter 5 ou 6 que não vai ter vereador. A população tem que fazer essa conta, né? Sempre lembrando que o vereador é da cidade toda, né? Ele não é só de um bairro, mas infelizmente exatamente, física, né? exatamente. É impossível. Vereador, praticamente impossível que a Vila Itopava volte a ter um vereador. É muito complicado. E aí o que acontece com tudo isso? Aí é vendido para as pessoas que é um aumento de despesa. É vendido para as pessoas que é mais mordomia. É vendido para as pessoas que não há necessidade de se ter mais parlamentares. Quando as pessoas sentirem e entenderem, eu fiz questão, e esse é um dos objetivos que a gente está atingindo, porque quando nós entramos como na presidência, diziam que não havia necessidade de ter vereador na cidade. Hoje já se fala da importância de vereadores nas escolas, já se fala da importância dos vereadores nas entidades de classe, porque eles sabem que se o ônibus que ele pega aumenta o horário, é porque o vereador falou, o vereador cobrou. Se ele sabe que ele vai ter uma faixa de pedestre na frente da casa dele, é porque o vereador passou lá e viu isso, e alguém levou o vereador. Se ele tiver a oportunidade de não ter tanta fila num posto de saúde, é porque o vereador participou daquilo ali e fez uma emenda, ou ajudou no orçamento, ou votou junto com o prefeito para poder acontecer. Então, quanto mais fiscalizadores tiver, quanto mais pessoas para cobrar, mais a cidade vai andar, mais fácil. Para você ter uma ideia, ao longo do meu período que eu estou como vereador, eu consegui mais de 4 milhões de emendas, fora de deputados. Tem vereador que tem o cúmulo de não entrar num avião e ir para Brasília para economizar. Eu gasto R$1.000 para ir daqui a Brasília de avião e eu trago 1 milhão. Qual é o peso dessa economia?
Qual é o peso dessa A economia? cidade ter mais deputados também representa mais recursos. Né? Mas começa-se aonde? Na base. Primeiro nós temos que ter uma formação, que é o quê? É ter o vereador. Quanto mais vereador, mais fácil fica para se levantar, mais fácil fica para se criar mais lideranças em vários segmentos, em várias situações. E infelizmente, Roberto, Grilo, eu falo para vocês, nós temos aqui um grupo, algumas pessoas, muitos fazem, berram e daqui a pouco somem, né? Como tem várias que a gente poderia citar aqui, porque vê que não levam a nada. Mas se reabilitar o assunto, eles vão aparecer. Eles aparecem, mas não tem justificativa. Eu, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, e eu volto a citar, quando eu falo de responsabilidade, olha o título que a cidade de Blumenau, a Câmara ganhou agora da transparência. A nota foi 96, para 100 faltou 4. E não foi por transparência, foi por falta de mudar a nomenclatura. Só. Isso é o respeito pelo dinheiro da cidade. Isso é fazer com que o cidadão que tenha dúvida consiga ver tudo o que está acontecendo em tempo real. Isso é demonstrar economicidade. Isso é demonstrar vontade de fazer melhor. Gastar por gastar, para fazer, gastar com, como diz aí, o salário paletó. Não, isso não existe aqui na Câmara de Vereadores, isso não existe em lugar nenhum. Não se tem festas, não se tem coquetéis, não se tem lagosta, não se tem vinho, não se tem nada disso. Se tem trabalho. Então, o que entristece é esses falsos moralistas que aparecem da noite para o dia para falar o que não existe. Então, a atualização do número de vereadores não impactaria financeiramente praticamente em nada na Câmara. A Câmara continuaria sendo, a Câmara de Blumenau, sendo uma das mais enxutas do Estado ainda. Ela continua e vai ser. Mesmo que atualize o número pode de botar vereadores. 23, pode botar 26, não vai mudar nada, porque o que acontece? Os vereadores de Blumenau são os únicos que não têm 13º, são os únicos que não fazem. Nós não fizemos mais aquela parada no meio do ano, o recesso, nós não fizemos recesso, nós não temos 13º, nós não temos férias. Continua sendo a Câmara mais enxuta. E vai ser com 25, 23, porque não muda nada. E aqui eu vou fazer uma fala que podem até querer me condenar. É diferente, o Executivo ele passa a verba para o Legislativo e para o Judiciário. As verbas necessárias para se fazer a tocada. O Judiciário devolve? Não. O que acontece? É só olhar o que acontece no final do ano. Eles conseguem fazer e está dentro da legalidade, eu não estou aqui julgando ninguém. Né? Eles fazem lá o pagamento do que for necessário e encerram no 0-0, coisa que a Câmara também deveria fazer. A Câmara destinou um montante significativo para a Prefeitura investir na segurança das creches, devido àquela tragédia que ocorreu na Cantinho Bom Pastor. A Câmara foi para a rua, pode-se dizer, tomou algumas medidas, algumas providências. Ninguém citou, ninguém comentou, mas também ninguém está aqui para... Eu, pelo menos, não trabalho com elogio nem com ego. Eu quero ver a coisa acontecer. Não precisa me elogiar, não quero disso, eu não vivo disso. Eu vivo de trabalho, eu vivo de satisfação das pessoas que votaram em mim, de satisfação daqueles que me conhecem. Quando aconteceu o episódio lá, na creche, talvez eu vou errar aqui no horário, mas 2 horas depois, 3 horas depois, eu convoquei uma reunião na Câmara. Chamei todos os vereadores saíram, largaram o que estavam fazendo e foram lá atender o meu pedido, e aqui eu quero parabenizar o compromisso de cada um deles. Não precisava fazer isso, solicitei o apoio deles para devolver o dinheiro que nós tínhamos no fundo, aproximadamente 1.300.000, passar para o prefeito, para que ele, dentro de uma condição de uma equipe de estudo, pudesse iniciar de algum jeito a segurança dessas creches municipais, do jeito que ele entendesse melhor. E isso saiu do papel com uma certa urgência, né? No mesmo dia eu fiz a transferência. E a aplicação do recurso também, né? O prefeito já logo em seguida já começou a aplicar. Nós fiscalizamos isso aí, não deu tempo, já começou a chamar, já começou o alinhamento, foi muito rápido. A ação mais rápida, isso foi mencionado não aqui, a ação mais rápida que aconteceu, porque já tivemos esse problema em outras cidades, a ação mais rápida foi de Blumenau. Lá em Brasília foi comentado isso. A ação mais rápida pós a fatalidade foi
da Prefeitura de Blumenau. E aqui o prefeito também e a sua equipe merecem os parabéns. E além disso, nós tivemos um grupo que queríamos fazer umas mudanças na alteração da lei para tornar crime de onda e mais algumas questões. O que foi feito? Ampliação da pena nesses crimes. Isso. A Câmara propôs isso para a Câmara Federal? Isso, não, ela não propôs para a Câmara Federal, propôs para todo o Congresso Nacional. E eu vou te explicar. Nós montamos isso na Câmara de Vereadores de Blumenau e no primeiro momento que nós tivemos a oportunidade, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Sim. Esteve em Florianópolis. Nós fomos uma comitiva, entregamos na mão dele, pedimos para que ele lesse o que nós estávamos fazendo ali. O que nós fizemos? Nós fizemos um compilado de todas as 27 emendas que estavam no Congresso Nacional. Montamos ali uma única emenda, tentando contemplar as 27. Um trabalho bem organizado, teve magistrados que participaram, não só foram os assessores, né, nem os vereadores, magistrados participaram, montamos isso. Estruturada a partir da assessoria técnica da Câmara de Vereadores. Exatamente. Levamos para o então ministro que estava em Florianópolis. Não satisfeito, pegamos o avião e fomos até o Congresso Nacional. Conversamos com o presidente da Câmara dos Deputados e conversamos com o presidente do Senado. E além disso tudo, conversamos com os deputados da nossa região de Santa Catarina para que eles entrassem e começassem a fazer as emendas para elas começarem a tramitar. Todos, foi unânime, todos ficaram maravilhados com o teor do projeto. Demos entrada, deixamos passar um período, mas não ficamos só por aí. Voltamos para cobrar. Recentemente eu estive em Brasília com os familiares, inclusive. Falamos novamente com o presidente do Senado. Diga-se passagem, ele se emocionou novamente quando nós estivemos lá. E já estava, e aí estava o deputado Guetem à frente disso, já tinha passado pelas comissões do Congresso, da Câmara dos Deputados, já estava pronto e alinhado para a votação emergência urgente lá. E nós fomos só fazer o aviso para o presidente do Senado que dentro de breve estaria chegando no Senado e nós solicitamos também que fosse com a maior urgência. Nesse tudo nós fomos na ministra do STF também, né? A Carmen Lúcia, também conversamos com ela. Então fizemos todo o roteiro. Nós fizemos um trabalho que agora, daqui a pouco, não sei como é que está o trâmite, que eu não acompanhei mais faz 2 semanas, deve estar surgindo a nova lei de crime hediondo para essa condição, que saiu... Ampliando as penas. Que saiu da Câmara de Vereadores de Blumenau. Importante, de salientar essa iniciativa. Até recente alteração ampliou a pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos, mas ainda é pouco, principalmente quando envolve esse tipo de crime, e uma pessoa com 20 e poucos anos... 40 anos, com 60 anos está na rua. Antes com 50 anos estava na rua. Aí tem a dosimetria de pena, daqui a pouco começa a botar o remido, aí o cara não vai cumprir 1/3 da pena, 1/5 da pena. Ele não chega a alcançar isso porque a pena vai ser longa, mas mesmo 30 anos é pouco, né? Com 20 anos, com 50 anos está na rua para podendo fazer novamente, né? Agora é 40, mas mesmo assim... antes de entrar no assunto político que o nosso pessoal vai querer ouvir sobre a sucessão municipal, principalmente a sua opinião e a sua posição, chama atenção e curiosidade também, porque o Legislativo é um dos vetores condutores da sucessão municipal. Eu gostaria de tratar um outro assunto polêmico. Eu acho que inicialmente o vereador entrou de sola nessa questão, que foi com relação aos moradores de rua, mas a sua manifestação chamou atenção porque alcançou milhares de curtidas, likes, que se diz, compartilhamentos e até aprovação, muito embora tenha sido com uma certa dureza a sua posição com relação aos moradores de rua. Depois, com a abertura do debate, com a audiência pública, se pôde esclarecer alguns pontos e critérios, mas a sua posição ainda é pela compulsoriedade, internação compulsória do morador de rua? A minha posição é a inicial. São 3 condições que eu coloco e eu não mudo uma vírgula, independente do pensamento das pessoas. Esse é o meu pensamento. E eu falo com propriedade porque eu tive problema na família. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Tem problema de saúde? Vamos tratar.
tem problema de droga, interna. E se tiver bom, vai trabalhar. Não tem receita diferente. Não existe receita diferente. Não tem que ter casa de apoio para servir almoço. Não existe. Quem é que ganha almoço grátis? Não existe isso. Nós não podemos aqui ficar fazendo doações e achando que nós estamos comprando um lugar no céu. Esse mesmo que está comendo aqui de graça, está indo roubar depois. E eu não estou generalizando, eu quero deixar bem claro isso. Eu não estou generalizando. Mas me dói muito ter que escutar pessoas chegar, mas eles têm direito assistido pela Constituição. O direito dele termina onde começa o meu. Recentemente tinha um cidadão, debaixo da ponte, perto da Câmara de Vereadores, com a sua genitália de fora, e uma mãe e uma criança passou lá e viu. E me chamaram a atenção. E aí? Se você, comerciante, colocar uma mesa na calçada da Rua 15 e não tiver autorização, você vai ser multado. Passa na 15 agora. Tem barraquinha, tem carrinho, tem cachorro, tu tem que cuidar para não ser mordido. E ninguém toma providência. Blumenau é uma cidade de povo ordeiro, trabalhador, povo que vem de várias enchentes e se recupera muito rapidamente. Não dá para deixar entrar uma pessoa aqui e dizer que vai fazer do jeito que quer. Nós cumprimos lei. Tem que cumprir lei. Tem que entrar na compulsoriedade, tem que... Porque no momento que você vai abordar, muitas vezes ele está dopado, ele está naquele momento dele. Ele não vai querer, e é óbvio que ele não vai querer que isso aconteça. Mas com o passar do tempo, segundo relatos inclusive do próprio prefeito João Rodrigues, eles agradecem. Então se é para nós gastarmos dinheiro para tentar recuperar, é dessa forma. Não ficar fazendo caridade. Ninguém aqui tem... Sai, Roberto, sai você na rua pedindo um almoço. Sai você pedindo uma passagem, sai você para ver o que vai acontecer, Roberto. Para ver o quanto que é isso. Pode ser, até pode acontecer de que alguém faça isso para você. Mas vê quanto que isso... Vê se você tem coragem de fazer isso. Vai trabalhar, eu trabalho, todo mundo trabalha, pô. Vereador, como homem público, o senhor certamente já foi procurado por blumenauenses, porque, como o senhor falou, quase toda a família já teve um problema, ou alguém alcoólatra, ou drogadito, que precisa de tratamento. E assim como vaga em creche e muitas vezes tratamento de saúde, não se consegue vaga. Como resolver essa questão? Porque, primeiro, para internar compulsoriamente, o ideal seria que se atendesse aqueles que querem se internar voluntariamente. Blumenau tem vaga para isso? Se não tem, vai procurar fora, tem que criar. Tem que criar. É um problema que hoje nós conseguimos resolver ainda. Hoje ainda tem condições. Tem aproximadamente 500 pessoas na situação de rua que dá para resolver. Tem 500 pessoas em Blumenau? É, cadastradas. Dá para resolver ainda. Daqui a pouco nós vamos perder. Nós não vamos mais ter condições de resolver isso. Se faz um emergencial, se faz uma questão... E que se coloca, tem casa de apoio, tem lugar para colocar, sim. Quando tu fala da questão da saúde, quando se trata de emergência, tem que botar lá e resolver. Agora, obviamente que quando é só uma consulta rotineira, aí se tem que dar uma guardada. E eu falo para você aqui, e eu tenho prova disso, que o atendimento e a saúde de Blumenau é uma ilha, tá? Tem problemas, como em todo lugar, mas é uma ilha no sentido de ter atendimento, não se tem essas filas como muitas vezes falam, mencionam, claro, quando acontece a falta do médico e outras situações, mas ainda a saúde em Blumenau é referência em vários municípios, em vários estados. Em muitas áreas há que se ressaltar, né? E às vezes até se equipara aos serviços privados de saúde. Exatamente. Tratamento de câncer. Do né? Santo Antônio é referência Brasil. É referência Brasil. O Santo Antônio, maternidade, tem vários Também, pontos que a gente precisa reconhecer. Tem dificuldade, às vezes, em determinadas especialidades. Ortopedia é um problema. Verdade. Médico para criança também também é um problema, mas é por formação. Pediatra é uma dificuldade. E aí, assim, ó, o prefeito abre, pode olhar, o prefeito abre vaga todo mês para chamar. Acabam não sendo atraídos às vezes pelo salário e não tem como criar um teto de salário indeterminado também. A cidade não tem como se dizer. Vaga em creche ainda falta. Tem um ponto que eu estava esquecendo. Um ponto importante, porque esse ponto eu vi o vereador bater na mesa, como diz o outro, né?
lá na tribuna, falar, cobrar, e é difícil compreender por que em Blumenau não caminha a regularização fundiária. Qual é o problema, vereador? Por que não anda a regularização fundiária em Blumenau? Entendimento técnico. Infelizmente, entendimento técnico. E eu sou revoltado com isso. Sou revoltado porque nós fomos buscar a lei, e eu estive recentemente no Tribunal no Tribunal de Justiça do Estado, numa palestra com o presidente do Tribunal de Justiça. E olha só, quando eu me apresentei como presidente da Câmara de Blumenau, ele falou, Blumenau, nós temos dificuldade de aplicar os projetos. Tanto do executivo, mas também do judiciário aqui. No judiciário é uma montanha de complexidade para você conseguir, mesmo os advogados atuando, né, contratado, tem dificuldade para viabilizar a regularização fundiária. E olha que não é falta de vontade política. Se eu pudesse sair todo dia e entregar 50, 100 escrituras, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Não é falta de vontade política. E nem do prefeito. O problema é que quando passa para o entendimento técnico, e aqui eu tenho meu posicionamento. A prefeitura tem a obrigação de regularizar, não vou dizer que ela tem a obrigação total de regularizar, mas de identificar as áreas que são ocupadas. Se ela fizer isso, ela já vai facilitar bastante, porque ela pode certificar o tempo que essas pessoas moram, pode certificar a área que é ocupada, e pode até colocar isso na matrícula do registro de imóveis. Grande parte disso, a prefeitura tem o controle. Falta muito. Porque o REURB dá todas as... O REURB-E, o REURB-S. Todas as armas para iniciar esse trabalho. E eu estou falando isso porque eu lhe vi como um cobrador, como alguém que exigiu providência, resultado. E não vem esse resultado. Não, e cobro, bato na mesa e daqui a pouco eu sofro penalidade, porque daí vão dizer que eu estou com assédio moral. É muito mimimi em algumas questões. Me perdoa. Me perdoa até alguns profissionais que não merecem ouvir isso. Mas tem gente que senta em cima e acha que está fazendo o melhor dos mundos e é aquilo que tem que acontecer. Eu sou muito pragmático e eu tenho comigo uma condição que, se não está dando certo, tira. Mas é amparado pela legislação, é amparado porque já está estabilizado, mexe. Não dá para deixar. Esse tema segue na pauta, então, do presidente da Câmara. Vai seguir enquanto que eu estiver com mandato. Agora, ano que vem, se eu for eleito novamente, eu vou cobrar isso diuturnamente. É inadmissível um cidadão hoje não ter o seu endereço. Mas ele invadiu. Problema é da prefeitura de ter deixado invadir na época. Agora assume a paternidade e resolve. Problema não é do cidadão. Se ele invadiu, invadiu. Quem é que não... Por que não teve o controle? Porque subiram lá e montaram... Eu avisei recentemente um problema de invasão. Não foi nenhum fiscal lá. E o cara tá morando. Consolidado, aí vão lá para derrubar. Estão morando lá. E agora ninguém mais tira. Estão morando lá. Me cortou o coração. Fui com meus assessores. Minha assessora até passou mal. Vereador, tem criança pequena. Tá errado. Nós estamos caminhando para o final, mas eu ainda quero lhe falar sobre sucessão municipal. Antes disso, uma opinião sua. O prédio mais alto de Blumenau, próximo à Beira-Rio, deve ser demolido ou não? Não. Absurdo, né? Absurdo. É outro entendimento técnico. Teve um entendimento técnico diferenciado, que aí, como é do judiciário, montou uma petição para tentar... E permitiram a construção, autorizaram, né? Tudo dentro da legalidade. E imagina o quanto de impacto ao meio ambiente causaria a demolição daquele prédio. Exatamente. É melhor deixar ele ali e tentar ajustar a situação. Faça uma compensação, né? É isso. O Edifício América não tem jeito, vereador? Não, eu te confesso que eu nunca mais acompanhei. Não dá para desapropriar? Não acompanhei mais. Sucessão municipal. O PP é um dos partidos mais tradicionais de Blumenau, de Santa Catarina, é atuante, participante. Na eleição passada fez uma composição, deixou de estar na chapa majoritária. Recentemente houve um evento do PP, que havia até a possibilidade de anunciar a filiação do prefeito Mário, isso não ocorreu, mas no evento o vereador Almir foi lançado pré-candidato a prefeito de Blumenau.
Isso é um balão de ensaio ou tem alguma possibilidade do vereador Almir estar na chapa majoritária em 2024? Balão de ensaio é uma palavra que não está no meu vocabulário. Se eu entro para uma briga, eu vou até o final. Mas entrou na briga? Eu tô na briga. Quer ser meu vice? Eu tô na briga. O que não me falta é coragem. Honra, né? Não, o que não me falta é coragem. Agora também tem que entender o que a sociedade quer. Eu tenho que entender o que o povo blumenauense acha. Meu nome está à disposição. Obviamente que se não for para a cabeça de chapa, tá tudo certo. Nós vamos trabalhar com pesquisa, nós vamos trabalhar com conversas. Agora posso compor uma chapa, posso estar ajudando de outra forma, posso ser um vice. E se também não tiverem esse entendimento, e quando eu falo não tiverem esse entendimento, não é político não. Porque daí nós vamos tudo para a mesma argumentação e vamos ver quem sai de lá com um argumento melhor. É a sociedade, porque é a eles que eu devo respeito. É do trabalhador que acorda às 4 horas da manhã até o maior empresário. Para mim é tudo nivelado como blumenauense. Se entenderem que o nome de Almir Vieira tem a possibilidade de participar de um pleito da executiva, ok, estarei colocando meu nome à disposição. E quem vai falar isso vai ser as nossas mídias, o nosso trabalho. Você falou ainda há pouco do morador de rua. Nunca na minha vida, e eu te falo aqui de coração, eu venho da época do mimeógrafo, que você também deve ter vindo, e da máquina de escrever. Eu estava até comentando esse dia com a minha assessora, ela começou a rir sem parar, que eu fui contratado pela construtora Stein, porque eu fiquei um dos primeiros na máquina de escrever elétrica. A época tinha curso de datilografia, ali no Senac. né? Tu tinhas que escrever com uma tabuleta na mão. Lembra disso? Também, eu também fiz. Eu saí honrado com aquele diploma de máquina de escrever elétrica. Que aquilo era só uma bolinha, era uma novidade. Eu fui fazer por insistência do meu irmão, não sabia nem para que ia fazer e fiz o curso. Então, quando parte desse princípio, eu tenho muita tranquilidade em analisar e entender o que é melhor para a nossa cidade. Hoje o PP participa do bloco junto com a administração na discussão desse possível candidato a prefeito? Pelo respeito que o executivo teria que ter ou deve ter, eu acredito que tenha, a eleição da executiva passa pela mesa diretora, passa pela Câmara de Vereadores. Não passa, não vai passar. Mas já existe conversa, porque se fala muito em possível candidata da administração. Até agora essa candidatura ainda não deslanchou, mas está no páreo, está sendo discutido. É conversado esse assunto também com os vereadores, com o presidente do PP? Sim. O progressista está em todas as conversas. E tem conversa com o PL? O Tem. PP? Tem conversa com o PL. E é uma conversa muito próxima, diga-se passagem. Temos uma conversa muito próxima, muito aprimorada. Desde que as ideias compactuem com o mesmo caminho, nós vamos estar à disposição. E aí, eu quero só fazer uma ressalva aqui. Quando nós estávamos falando da rede social, que como eu falei para você, que eu não é que eu só vejo, eu não tenho muito contato com a rede social. Quem cuida da minha rede social são as pessoas que trabalham comigo. Eu vou lá e faço as matérias, o que eu acho importante. Mas eu jamais imaginei que eu seria uma liderança na rede social com 4 milhões de visualizações, com mais de 25 mil comentários. Nunca imaginei isso na minha vida. Ultrapassamos aí nomes consagrados nas redes sociais. Quando discutiu o tema morador de rua. Então, assim, o PP, e aí eu quero retificar, quando falaram que lançaram o Almir Vieira de candidato a prefeito, eu quero dizer que a sigla progressista tem um candidato. Internamente, entende-se o nome de Almir, mas eu não tenho ego nenhum de ceder o espaço dentro da sigla para uma mulher, para um jovem ou para um outro candidato. Desde que o interesse maior deles seja a nossa cidade, seja o respeito pelo nosso povo. Ou seja, o PP está debatendo esse assunto. Está debatendo e vai até o final. Nós não vamos abrir mão, nós vamos conversar e vamos mostrar o que é a ideia do progressista para a cidade de Blumenau, a vontade de fazer a diferença. Existem muitas coisas que ninguém acerta sempre. Eu consigo visualizar muitas situações que podem ser modificadas na cidade do nosso jeito de trabalhar. E aqui não é uma crítica quanto ao prefeito. O prefeito vem fazendo um excelente trabalho, diga-se passagem. Por isso que nós temos essa harmonia. É bem avaliado pela população. Ele é bem, né? 80% da população de Blumenau considera o Mário um excelente prefeito. E não está errado.
Ele é um homem trabalhador, está trabalhando em todos os 4 cantos da cidade, mas é como eu sempre falo, eu quero imprimir, se eu tiver a oportunidade, o meu DNA, do meu jeito de trabalhar, da minha forma de entender, da forma que eu fiz na Câmara, muito simples. Muito simples. Falando em DNA político, o seu perfil, a sua origem, o fato de ter sido militar, ser de um partido de direita, uma pessoa de direita, o senhor não sente que ainda não ocorreu, parece que o eleitorado bolsonarista ainda não lhe descobriu? Sim, porque eu nunca fui para sigla. E eu vou te falar uma coisa, vou confidenciar, acho que eu nunca falei isso na rádio. O meu pessoal sabe porque me acompanhou. Eu fui convidado pelo deputado federal Jair Messias Bolsonaro, quando eu fui levar um presente para ele, porque como ele era militar, nós participamos de alguns eventos. Enquanto deputado, ele nem era presidente, ele olhou para mim e disse assim: ô sargento, eu quero um representante lá em Santa Catarina, na região do Vale, lá, porque eu vou ser presidente do Brasil. Eu olhei para ele e disse: eu não tenho dúvida que o senhor será presidente, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho fidelidade com o meu partido. Eu não vou ficar pulando de partido só por conta de uma onda, por conta de uma sigla. Eu tenho que ter, primeiro de tudo, a responsabilidade que eu assumi junto com o meu partido. Mas essa escolha teria lhe dado o mandato. Sim. Tem deputado que não estaria como deputado e eu seria o deputado. Até porque a primeira onda se votou de cabo a rabo e foi pegando a letra. E a minha letra é A. Eu seria um dos mais votados, como aconteceu com alguns aqui. Eu seria um dos mais votados de Santa Catarina, poderia ter sido deputado federal tranquilamente. Sem demérito, né? Eu ainda quero trazer aqui o Alba pra gente conversar, mas teve gente que votou nele achando que era mulher. Sim, sim. E tanto é que ele não botou o nome dele de Ricardo Alba, ele botou Alba. Se bota Ricardo, vai lá pro final da fila. Nada contra, uma excelente pessoa, tenho um carinho muito grande por ele, mas ele soube aproveitar a onda. E nessa sucessão, você espera encontrar, que o eleitor encontre essa identificação com o bolsonarismo? A sua identidade, a sua raiz? Eu tenho identidade própria, tá? Eu diverjo de algumas questões do Bolsonaro, né? Questões administrativas, não questões pessoais, não questões de postura, isso não. Eu tenho a mesma postura que ele, tenho o mesmo pensamento que ele, já sofri muito por conta disso, porque o Almir Vieira não é um cara de ficar dando risadinha em abraço, isso é um complicador na política. Só que eu fui criado dessa forma, enquanto que eu estou trabalhando eu tenho que estar sério, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar vendo o que eu vou fazer. Eu não quero que as pessoas me enxerguem como uma imitação, porque às vezes dizem isso. Não, eu digo o eleitor bolsonarista lhe encontrar. Eles vão encontrar uma pessoa praticamente idêntica aos pensamentos do presidente Bolsonaro. Tanto da liberdade, da expressão corporal, pessoal, da família, dos bons costumes. Eu prego isso. Mesmo que tentaram me derrubar. Mesmo que tentaram exterminar. Porque na política pessoas como... E eu falo aqui tranquilamente, Almir Vieira, que tem esse segmento, muitas vezes não é uma pessoa que tem que estar no meio político, não. Muitas vezes tu tem que dançar a música que é cantada. E prova disso que o Bolsonaro não conseguiu uma reeleição porque não quis dançar. E eu, para convidar para dançar, não é fácil. Eu sou chucro para dançar. Vereador, quero agradecer a tua presença. Encerramos aqui o ano de 2023, essa temporada do podcast. Vamos voltar agora só em 24, talvez no início de fevereiro, no final de janeiro. E foi muito importante trazer aqui o presidente da Câmara para discutir esses assuntos, debater, e para nós encerrou com chave de ouro. Então, muito obrigado. Espero que em 2024, ainda no primeiro semestre, a gente possa voltar aqui para conversar. Será um prazer, e eu falo para você, o assunto que quiser tocar, pode abrir, que eu estou à disposição. Eu não posso esconder nada, ninguém, não devo nada para ninguém. Estou à disposição. Muito obrigado a você, Roberto, muito obrigado a você, Grilo. Foi um prazer, gostei muito aqui da nossa conversa. Eu acho que é isso aí. Vocês também são responsáveis em fazer que a comunidade entenda o papel do vereador e o papel da política. Obrigado. Valeu. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo o podcast com Roberto da Luz.